Fala pessoal, aqui é o Ruizão e você acompanha a partir de agora a segunda parte da conversa que eu tive com Arthur Murta, do A Fantasia do Futebol, e com Guilherme Gianni, do Fantasy Futebol Brasil. Falamos aqui das nossas apostas da semana 13. Vem com a gente e bom programa! E agora a gente vai falar especificamente da semana 13, comentar cada um dos jogos e lançar as nossas apostas. Começando pelo Thursday Night Football, nessa quinta-feira, entre o Chicago Bears e o Detroit Lions, fazendo um clássico da NFC Norte. O que é que você me diz, Gui? Olha, eu acho que vai ser um confronto bem complicado e é claro que os times não tiveram muito tempo para descansar. Eu acredito que pode ser um jogo com mais pontos do que os Bears vem levando nas últimas semanas aí, porque o ataque dos Lions tem potencial. Só que o que eu percebi desde o início da temporada é que assim, o ataque dos Lions tem potencial, mas perdeu muitos jogos bobos, assim, não dá para entender certos jogos que eles perderam por pouco e parece que quando começa a desandar a maionese eles não conseguem mais pontuar bem. Meu destaque aqui vai pro Kenny Golladay. Provavelmente a gente não vai estar disponível aí, mas é um jogador assim seguro, ele tem seus altos e baixos, mas quando ele pontua, quando o quarterback tá olhando para ele, não olhando pro Marvin Jones, que isso é uma coisa bem interessante também que aconteceu nessa temporada, né? Ou ele olha para um lado ou eles olham pro outro. Quando o Marvin Jones pontua, o Kenny Golladay não pontua. Eu acho que pode ser aí uma chance dos Lions vencer esse confronto divisional. Para os Bears, a questão se dá mais pelos running backs, né? Tanto Tyreek Cohen quanto o David Montgomery tem mais chances de pontuar bem aqui do que os wide receivers, porque quem lança a bola para eles é o Trubisky. Só que para fantasy é uma outra opção também para quem faz streaming, né? Não indo tão bem nos confrontos fora de casa, mas dentro de casa sempre ele tá fazendo uma pontuação legal. Agora eu deixaria de lado qualquer recebedor dos Bears, porque a secundária dos Lions não é boba e não deve dar muitos pontos aí para a posição. Eu ainda confio mais no Allen Robinson do que nos recebedores do Lions para essa partida. Acho que o Kenny Golladay você escala porque realmente ele é um medalhão e eu não gosto de deixar medalhão de fora só pelo confronto. Porque se você for ver a defesa do Bears, desde a semana 4 até a semana 12, ela teve a semana de bye nas 6, mas o resto foram jogos, né? Só você deu um touchdown quer dizer, você deu 2 touchdowns para o wide receiver só. Um deles foi, inclusive, para o Golladay, que teve uma linha de 9 passos na direção dele, apenas 3 recepções, mas conseguiu 57 yards e um touchdown. Isso na semana 10. E na semana 12 agora o Golden Tate fez mais um, né? Mas até a semana 11 só tinha recebido esse touchdown do Golladay. E só 2 wide receivers passaram das 100 jardas, né, contra o time do Bears esse ano. Michael Thomas fez 131 em 9 recepções e o Stephon Diggs que fez 108 em 7 recepções, né? Então, assim, eu acho que escalar o wide receiver contra o Bears é perigosíssimo, né? Ainda mais o Lions sem o Stafford, ainda um ataque mais anêmico, né? Então, eu acho que está perigosíssimo, né? É um jogo arriscadíssimo para qualquer recebedor do Lions. E do lado do Bears é isso, né? Eu acho que o que você tem para escalar no Bears é o Allen Robinson e os running backs, né? Dependendo da liga, o Tyreek Cohen também vira opção, mas enfim, o Montgomery, porque o Trubisky tem um confronto ótimo. O Lions é um bom confronto em pontos cedidos para quarterbacks, mas enfim, eu não confio no Trubisky independente do confronto ser bom. Com certeza. Passando para frente, o Billzão do Arthur Murta vai a Dallas enfrentar os Cowboys, onde o Dallas é favorito por 7 pontos. Vou mandar para você, Mortão. Não seja clubista, viu? Eu acho que 7 pontos pro Dallas é uma odd ok pro jogo.
O Bills ele começou a surpreender um pouquinho mais agora, o ataque tá cometendo poucos erros. Eu acho que conseguiram um bom jogo contra uma defesa boa, que é a do Broncos agora. O Josh Allen fez um bom jogo, acho que esse foi um bom teste que ele teve nessas últimas semanas agora. Mas assim, o Dallas é um time mais redondo, né? Dos dois lados da bola é um time mais encaixado. Então assim, as opções de ataque do Bills são todas arriscadíssimas, né? Eu acho que é só em liga muito grande mesmo que elas se tornam uma opção essa semana. E do lado do Cowboys, o Amari Cooper, que comeu o pão que o diabo amassou, ele vai ter dificuldade essa semana de novo. Porque o Tre'Davious White também está jogando fino, né? Assim como o Stephon Gilmore. Então, assim, é um jogo arriscado. Eu não sei se você tem condições de deixar o Amari Cooper no banco, mesmo depois da confusão da semana 12. Mas eu acho assim, se você tiver opções melhores, jogadores que estão produzindo bem e que tenham bons confrontos, você pode considerar deixar o Amari Cooper no banco. Eu acho que quem ganha com isso, nesse jogo, eu acho que quem chama mais atenção para mim é, sem dúvida, o Ezekiel Elliott. A defesa do Bills tem sido o maior buraco, tem sido os running backs. Então, acho que o Ezekiel Elliott tem tudo para terminar muito bem essa rodada. Em ligas mais profundas, aí vale a pena a gente investir no Cole Beasley, no seu quarterback, o Josh Allen, mas são duas defesas muito boas. Então, é mesmo o Singletary também, né, que acabou de correr para mais de 100 jardas e tudo. Então, assim, é uma opção que acaba se tornando viável. Mas em ligas menores, liga com menos gente, né, que é o que a gente diz, que são menos jogadores utilizados no total dos times da liga e não se torna uma opção. Não dá para a gente considerar o Frank Gore nessa partida porque o Devin Singletary ele vem ganhando mais a confiança do Sean McDermott e sua comissão técnica, ganhando cada vez mais volume e deixando o Frank Gore para trás. Agora a gente segue em frente para Atlanta, onde os Falcons vão receber os seus rivais de divisão, o New Orleans Saints. Eu vou falar dessa partida, começando primeiro pelas nossas tradicionais informações de casas de apostas que dão os Saints como favoritos por 7 pontos, uma posse de bola e mais alguma coisa. E o over-under gira em torno de 49,5 pontos, elevado, o que significa que a gente deve ver uma pontuação alta nessa partida, ou seja, muitos pontos para os jogadores de ataque, mais provavelmente para o New Orleans Saints, obviamente. Falando de consistência, a gente só tem um nome para falar nessa temporada de 2019. O Atlanta Falcons chegou a ter nomes como o do Austin Hooper, mas ele se machucou, perdeu algumas semanas. E quem figura aqui é o Michael Thomas. Ele está 100% nessa temporada, joga demais, a bola que vai para a mão dele ele pega e resolve. E é um dos principais pontos focais do New Orleans Saints nessa temporada, que já teve 2 QBs, teve o Teddy Bridgewater quando o Drew Brees se machucou, Brees retornou e o Thomas continua jogando muito bem. E isso, inclusive, é muito importante porque o Kamara vem fazendo uma temporada muito oscilante. Então, o ataque do Saints tem sobrevivido muito em função do camisa 13 deles. No volume, além do Michael Thomas, a gente vê, como a gente já falou, do Alvin Kamara, o Jared Cook pode ver alguma ação também como recebedor, o Julio Jones e o Calvin Ridley, que vem fazendo algumas boas partidas quando joga com o Matt Ryan, né? Acho que é isso aí, do Saints a letra é essa. Com certeza. Os Saints perderam essa última partida para os Bucks e eles vêm mordidos para essa partida aí contra o Atlanta Falcons e vão querer fazer o melhor possível, né? Dar uma boa demonstração de força para seguir em rumo à liderança, ao título dessa divisão, NFC South. E o Atlanta Falcons mostrou que não é essa maravilha que se tornou nas últimas 2-3 semanas, com aquela súbita melhoria de defesa. Eles ainda têm suas dificuldades e, no geral, na temporada, eles vêm cedendo muitas jardas, TDs e first downs, principalmente no jogo aéreo, o que é muito bom para o ataque aéreo do New Orleans Saints, que trabalha bem contra o Brees e seus recebedores. Então, em ligas mais profundas, nomes como o Tre'Quan Smith podem aparecer também. Ele apareceu nessa última semana, pode ser um investimento interessante se você está naquela liga de 14, 16, 18 times. É verdade, o Tre'Quan Smith é uma possibilidade, e outra possibilidade que eu vejo aqui é o Ted Ginn Jr., né? A gente não sabe quem que é o número 2 desse ataque aí, pelo menos no corpo de wide receivers, Michael Thomas Football Club, e alguns alvos aí são distribuídos entre esses dois jogadores aí, e o próprio Jared Cook
o Alvin Kamara, o Latavius Murray, que eu achei que não ia ir bem nessa última semana e acabou conseguindo uma pontuação bem interessante. Os Falcons é aquilo, mesmo tendo melhorado a defesa, o jogo aéreo entra e é uma festa, né, cara? Eu acho que assim, o Michael Thomas tem potencial para fazer mais de 30 pontos nessa partida. Eu acho que ele deve ser o primeiro, o segundo melhor wide receiver da semana 13. Feliz quem tem ele no Fantasy, né? Porque teve que pagar aí um valor bem alto, uma primeira, uma segunda rodada para ter ele, e ele vai, se tu tá precisando de um resultado bom agora, provavelmente ele pode garantir aí tua vaga pros playoffs nesse jogo. Pois é, Fantasy é uma caixinha de surpresas e pensar que os dois primeiros wide receivers que foram pegos na maioria dos drafts foram o Davante Adams, o DeAndre Hopkins, e a gente tá vendo os problemas de consistência, claro, lesões e confrontos complicados que eles tiveram também, pouco volume em algumas situações, e a gente vê o Michael Thomas brilhando semana após semana, né, amor? Na minha listinha o Michael Thomas era o número 2, especialmente em ligas com ponto por recepção. Sou um entusiasta, um grande entusiasta desse homem, e é bom lembrar que esses times se enfrentaram na semana 10, né? O Michael Thomas, no caso, ele teve 14 targets, 14 passos na direção dele, foram 13 recepções e 152 jardas, né? Então, um jogo de muito volume, muita produção, faltou o touchdown, mas, enfim, principalmente em ligas PPR foram 28 pontos, né? E nesse mesmo jogo, o Julio Jones, né, que é a grande estrela do corpo de wide receivers do Falcons, teve 9 targets, mas conseguiu concretizar apenas 3 recepções, né? Estava muito bem marcado pelo Marshon Lattimore, que aí já são outros 500, e aí foram 3 recepções para 79 jardas, né? Até lembrando que no último confronto, agora na semana 10, diante do próprio Falcons, foram 14 alvos na direção do Michael Thomas, ele pegou 13 bolas. É um número absurdo, assim, foi o recorde de recepções dele na temporada. E eu não sei se vocês têm a mesma, como é que eu posso dizer, pré-draft, a gente tinha Davante Adams, a gente tinha o DeAndre Hopkins primeiro e segundo, dependendo do ranking, e a gente teve o Julio Jones na terceira posição, né, na frente do Michael Thomas em vários rankings pré-draft, e eu tinha uma confiança muito grande no Michael Thomas, e parece que ele tá dando conta do recado. Ele, na verdade, parece não, ele tá dando conta do recado, só que teve essa questão da desconfiança antes da temporada por alguns especialistas aí. Eu não sei se vocês conseguiram notar qual era o motivo, porque ele tá demonstrando que essa desconfiança aí caiu por terra e ele tá fazendo uma temporada excepcional. Motivo de desconfiança da minha parte nenhuma, porque pra mim é um dos caras mais seguros, assim, pelo o volume de produção, o esquema ofensivo do Saints, o volume de produção, a consistência dele ao longo dos jogos nos últimos anos, para mim é um dos caras com menos chance de dar errado nesse draft. Para mim, como eu falei no meu board, era o número 2 em ligas PPR e ligas standard número 3, mas enfim, é um cara que eu não consigo ver muitos defeitos assim no ranking pré-draft dele, mesmo olhando em retrospectiva agora, né? É isso aí. Olhando assim pro próximo ano, quem seria o teu número 1, Arthur? Eu acho que dizendo hoje, eu acho que seria ele, nome cara. A não ser Michael Thomas? Eu acho que seria ele, cara. Olhando agora, se o draft fosse hoje, eu não escolheria ninguém na frente dele, não. Vamos ver o que acontece até lá, né? Mas... tá merecendo. É um nome excelente, sem dúvida nenhuma. Uma escolha negativa para essa partida seria o backfield de Atlanta, né? Não só pela indefinição de quem será o running back principal, como também a defesa do New Orleans Saints é muito boa contra o jogo corrido. Então, seja o Brian Hill, seja o Kadri Ollison, seja o Devonta Freeman, talvez retornando essa semana, nenhum desses caras é uma boa opção nessa semana enfrentando os Saints. Agora a gente passa para São Francisco 49ers jogando contra o Baltimore Ravens. Rapaz, é pedreira, né? Porque 2 defesas bem fortes e 2 ataques que tem armas, né, que a gente tem utilizado, né? É aquele pé atrás que você vai ficar de usar tanto o Tevin Coleman quanto usar o Mark Ingram. Você não escala confiante, né, quando você escala. É aquele negócio que você dá aquela olhada para ver se não tem uma opçãozinha confiável ali, que vale uma aposta. Mas é aquele negócio, em muitas ligas você não tem essa opção, né? Em muitas ligas você tem que se apegar a esses caras mesmo e torcer para rolar um touchdown, ou ligas com ponto por recepção, torcer para o Coleman acumular algumas recepções ali também, né? Para dar aquela força e tal, porque não é um confronto ideal, sem dúvida nenhuma.
A gente tem vários nomes que a gente não vai deixar de escalar de jeito nenhum, porque vem sendo muito consistente nessa temporada, a começar pelos nomes de Baltimore, que são o Lamar Jackson, o Mark Ingram e o Mark Andrews, e pelo lado do San Francisco 49ers, o Tevin Coleman e o George Kittle. Claro que cada um vai ter seu confronto difícil nessa partida, mas eles devem encontrar sua faixa de volume e produzir alguma coisa, porém com teto reduzido, como a gente espera num confronto desse entre duas boas defesas, né? Um confronto de risco, né, João? Eu costumo chamar de um confronto de risco. É uma escalação que você vai porque você sabe que o cara produz, mas você vai ciente do risco. Com certeza. É o tipo de partida que eu vejo os Tyrants sobressaindo. Sim, com certeza, e eu acho também que praticamente hoje seria o Super Bowl antecipado, né, é um jogo com as melhores equipes, na minha opinião, da NFC e da AFC, e para Fantasy a gente vê uma coisa que não é muito comum, né, não tem um grande destaque em ambas as equipes, claro, por Baltimore a gente tem o Lamar Jackson, que é o número 1 disparado aí, quarterback, pelos 49ers o Kittle não teve um início tão bom como esperado, mas ele tem dado conta do recado, mas a gente não vê assim, jogadores, destaques, estrelas brilhando tanto como em outros times, né? Tá falando em fantasy, no caso, né? A gente tem uma equipe que ambas as equipes elas vêm jogando bem, elas vêm jogando um jogo coletivo, e eu acho que vai ser o grande jogo dessa rodada, e com certeza a gente espera isso, pelo menos, né? Já tô contigo. E seria uma reedição de um Super Bowl recente, né? Caso eles cheguem ao Super Bowl, seria a reedição do Super Bowl 47, foi o primeiro que eu vi na minha vida, que faltou luz, foi aquela loucura. Foi o Harbaugh, que foram os irmãos do Harbaugh, né? Um comandando cada uma das equipes. Exatamente. Um Super Bowl inesquecido na minha vida por ter sido o primeiro, né? Mas foi meio maluco. Primeira vez a gente nunca esquece, né? É isso aí. É verdade. Então, por ser um confronto difícil, eu representando o BFF, eu não digo que existem melhores escolhas, né? Você tem uma série de nomes para você escalar, a maioria da azar você coloca no banco, então você não vai colocar o Lamar Jackson no banco, você não vai colocar o George Kittle no banco, você tem outros nomes que você pode avaliar, e eu imagino que a pior escolha possível sejam os running backs que não se chamem Mark Ingram em Baltimore, então Gus Edwards, Justice Hill, não devem ter muitas oportunidades, sendo que o jogo já vai ser muito difícil e as tentativas de carregada devem ficar a cargo do Mark Ingram e na sobra o QB Lamar Jackson também. Então, se eu fosse vocês, não iria atrás do Gus Edwards nem do Justice Hill nessa semana 13. Eu acho que o Emmanuel Sanders é outro nome que eu acho que dá para escalar assim, acho que se tem um ponto que ainda dá para explorar um pouquinho, que eventualmente um wide receiver de qualidade vai produzir nessa defesa do Baltimore. É a posição de wide receiver, então acho que o Emmanuel Sanders é um cara que tem condições de pontuar, se você não tiver opções muito boas aí na frente dele. É verdade. Agora a gente vai para Pittsburgh, onde os Steelers recebem o Cleveland Browns. Fazendo a reedição nessa temporada, eles se enfrentam novamente. O verão ainda está ali baixinho, na casa dos 40 pontos, e as casas de apostas indicam o Cleveland como favorito por apenas 2 pontinhos. É basicamente um empate técnico. Olha, eu espero que não tenha mais cenas lamentáveis nesse jogo aí, né? Por favor, né? Praticamente é isso. Vamos prezar pelo futebol americano aqui, né? Mas, tirando isso de lado, falando um pouco de fantasy, eu acho que, assim, é um jogo que se o James Conner estiver saudável, é uma aposta boa, porque quem tem ele sabe que tá difícil de escalar ele jogo após jogo, né? Tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele vai mal, tem jogo que ele machuca, assim. Falando dos recebedores dos Steelers, então a questão dos recebedores está bem complicada desde a lesão do nosso querido Big Ben. O Mason Rudolph não tem dado conta do recado. O Juju era uma das minhas apostas no ano. Eu colocava ele bem alto no draft. Eu achava que ele ia estourar sem o Antonio Brown lá, apesar dos pesares. Era uma aposta. E ele vem jogando um futebol americano bom, mas pro fantasy ele caiu muito. O ano que vem se o Big Ben não voltar, eu acho que ele volta, mas ele vai cair lá para uma terceira, final de segunda rodada. Os outros recebedores
às vezes o James Washington joga bem, às vezes outros jogadores recebem o volume, o próprio Vance McDonald não vem dando aquele retorno que a gente esperava. E pelo lado dos Browns, eu acho que nesse jogo tem chances do Jarvis Landry e do Odell fazer uma pontuação boa. É claro que o confronto divisional a gente nunca sabe esperar, mas eu acho que o caminho das pedras aí contra os Steelers vai ser o jogo aéreo. Eu acho que vai ter uma pontuação boa. Não tem como não escalar o Nick Chubb também, né? O Nick Chubb vem semana após semana botando ponto em cima de pontuação e não tem como não escalar. Então são jogadores que, mesmo sendo um confronto divisional, eu acho que vai ter uma quantidade alta de pontos aí nesse jogo. E espero que seja um jogo diferente do primeiro, que seja um jogo melhor e que não tenha aquelas cenas lamentáveis novamente aí, né? Um nome que pode sobressair, embora a gente não tenha muita certeza, é do Demetrius Harris, o tight end de Cleveland, que vem recebendo volume de jogo e deixou o Ricky Seals-Jones para trás. Enquanto o David Njoku não retornar da injury reserve, ele é um jogador que vai ter algum volume nessa partida e que pode encontrar oportunidade, já que o time de Pittsburgh cede pontos para a posição de tight end. Fiquem de olho que ele pode dar um retorno se você está naquelas ligas profundas em que é difícil você achar um tight end titular para o seu time. Além da defesa de Pittsburgh, caso você nem encontre disponível na sua liga, porque o ataque de Cleveland, no geral, cede pontos para a posição de defesa. Seguindo em frente para New York, onde os Giants vão receber o Green Bay Packers. E aí, Mortosa, o que é que você manda? É um confronto que a gente não vai descartar o Aaron Jones de forma alguma, né? É o volume que tem tendo, a produção que tem tendo, a defesa do Giants está ali no meio da tabela, mas é um confronto interessante, acho que principalmente para os wide receivers, né? Que o Giants é um dos times que mais cede pontos para wide receivers, para o Aaron Rodgers, consequentemente, nessa leva vai de brinde, né? Mas eu acho que é um jogo interessante para você engatar com o Davante Adams ou se tiver que fazer uma apostinha aí, você me diz quem é o cara da vez, é o Jerônimo Alisson, é o Lazar, é o Marcus Valdes-Scantling, quem que é o wide receiver da vez pra gente apostar? Eu quero ouvir de você que é um PhD em Green Bay Packers, então você vai poder ajudar a gente com isso aí. Cara, esse ano não está muito interessante para o Marcus Valdes-Scantling, né? Todo mundo tinha uma expectativa interessante, porque ele disputava ali com o equanimous Sam Brown quem seria o terceiro wide receiver, né? Já se contava com o Davante Adams, obviamente, o Jerônimo Alisson sempre ficava por ali, e o MVS ele meio que sumiu nesse início para meio de temporada, e o Allen Lazar ele foi crescendo e foi ganhando a confiança do Rodgers, né? Quando o Davante Adams passou um tempo machucado, o Rodgers viu que podia contar com o Lazar. Eu imagino que ele seja esse novo receiver favorito, como foi o Davante Adams crescendo na sombra do Jordy Nelson alguns anos atrás, que era o recebedor, o alvo favorito do Rodgers. O Davante Adams foi crescendo, foi ganhando essa confiança. Eu acho que o Allen Lazar pode ser esse próximo recebedor enquanto o Rodgers estiver lá no Green Bay para receber volume e, por consequência, nessa semana 13 receber algum volume contra o New York Giants, que é um bom confronto para o wide receiver. Deixa eu só fazer uma parêntese aqui, não sei se está vendo, mas o Marquise Brown já recebeu 2 touchdowns nesse jogo. A gente já passou pelo jogo dos Ravens e ele, sem dúvida, vai ser um dos pontos focais lá contra o San Francisco 49ers. Confiança total no garoto. Exatamente. Falando um pouco, foi falado bastante dos Packers, vamos falar um pouco dos Giants nessa partida aí. Se tivesse que escolher um wide receiver dos recebedores atuais, Golden Tate, Sterling Shepard e como é que me é o nome do outro cara? Darius Slayton. Me fugiu o nome. Darius Slayton, isso aí, produto de Auburn. Ele, assim, eu apostaria no Golden Tate, é quem tem tido os melhores números, o cara mais consistente, pelo menos nesse corpo de recebedores aí. Não apostaria em utilizar Daniel Jones nesse jogo, não aposta em outro nome, nessa partida não tem como, e a gente espera que Saquon Barkley possa fazer números bons, porque a defesa dos Packers tem tido alguns problemas em segurar o jogo terrestre, e o Saquon não vem dando aquele retorno, porque foi uma primeira escolha geral na maioria das ligas, né, e atualmente ele é o 27º em standard, 19º em PPR, não vem fazendo uma boa partida, teve as lesões, claro, perdeu ali 3
3 jogos inteiros por lesão, mais parte do jogo contra a Tampa Bay, mas é um jogo que de repente ele pode ter números bons aí se os Giants conseguirem se manter na frente do placar, e com o Aaron Rodgers não jogando tudo aquilo que ele deveria estar jogando, pode ser que seja um jogo até equilibrado até certo ponto e o Saquon possa dar números bons aí, pelo menos nessa partida. Vamos ver, eu aposto numa vitória dos Packers aí, mas pode ter alguns pontos interessantes aí pro running back dos Giants. Se o Evan Ingram jogar, também é uma boa aposta, que é outro cara que vem dando números bons aí quando tá em campo. Não, e fora isso, a defesa do Packers tem sido uma mãe pra Tyrande, né? Você vê nas últimas semanas, o Darren Waller fez 126 jardas e 2 touchdowns, o Travis Kelce fez 63 um touchdown, Hunter Henry 84, Greg Olsen 98 jardas, George Kittle 129 um touchdown. Então, assim, pegou uma sequência de bons Tyrands, né? Assim como o Evan Ingram também, né? E tem sofrido bastante. E na ausência do Evan Ingram, o Rhett Ellison. Ou o Caden Smith, né? Que foi eu evitaria. Eu procuraria outras opções, apesar do confronto, mas eu tô torcendo mesmo pro Evan Ingram voltar aí, que eu tô sentindo saudade dele numa liga minha. Sem contar a última rodada, Green Bay era o 4º pior time contra Tyrants, né? Então tem números bons aí pra quem tá jogando contra os Packers. Agora a gente vai pra Miami, onde os Dolphins, antigos primeiros candidatos a pick número 1 do ano que vem, vão enfrentar o Philadelphia Eagles de Carson Wentz e companhia. As casas de apostas dão uma boa vantagem para os Eagles de 9 pontos e o over-under lá na casa dos 46 pontos. É um jogo interessante para a gente escalar o Carson Wentz e os seus recebedores, principalmente se estiverem saudáveis, né? O Alshon Jeffrey, o Nelson Agholor e Zach Ertz e companhia. E pelo lado do Miami Dolphins também tem nomes interessantes, porque o Philadelphia Eagles tem como sua principal deficiência a marcação do jogo aéreo. Então, um nome bom para Devante Parker e o Ryan Fitzpatrick em alguma medida. Mas a gente não indica muito porque o pass rush do Philadelphia Eagles é interessante. Então, o volume do Devante Parker que deve ser a característica mais interessante do ataque do Miami Dolphins. Não, sem dúvida. Eu tô contigo. Corpo de running backs. Até porque o corpo de running backs do Dolphins também nem passa confiança, né? Aí você já pega um confronto meio ruim assim, é tudo que você precisa para não escalar ninguém de lá. Mas os wide receivers dá para ir tranquilo e principalmente o Parker, né? E o Fitzpatrick é aquilo, dependendo da necessidade, dependendo dos seus confrontos, de quem que você tiver de quarterback, vale a pena ir com ele sim. Exatamente. Um outro nome que pode surpreender aí é o Mike Zack, né? Philadelphia tem tido bastante problema com tight ends nessa temporada. O corpo de linebackers é negligenciado desde o ano passado e é um lugar que tem sobrado espaço ali, e se ele conseguir correr rotas pelo meio do campo, ele pode receber um volume bom. Ele até foi bem no último jogo contra os Browns, então é um nome que não inspira muita confiança, mas se tu tiver sem muita opção, é uma boa. Da parte dos Eagles, quem for pro jogo vai ter números bons. Eu tô até evitando um pouco falar de jogadores que jogam contra os Dolphins, porque eles não estão sendo competitivos nessa temporada, então o Carson Wentz deve ter um jogo bom. Se o Jordan Howard não jogar, tanto o Miles Sanders como o Jay Ajayi pode ter números bons, e questão dos wide receivers, quem tiver saudável vai pro jogo. Eu só não indicaria tanto o Agholor. Ele tem feito uma temporada bem complicada, muitos drops, então não é um nome tão aconselhável assim mesmo contra Miami. E da parte de Miami também, Devante Parker é uma boa opção, porque a secundária dos Eagles, ela não existe. E ele deve ter um número que ele fazer mais de 10 pontos e pelo menos ser uma opção pro flex aí nessa rodada 3. Agora a gente vai lá pra Flórida, onde o Jacksonville Jaguars recebe o seu parceiro de estado, o Tampa Bay Buccaneers, mas é um confronto de times de conferências diferentes. O Jacksonville Jaguars pela AFC Sul e o Tampa Bay Buccaneers pela AFC Sul. Não tem um favorito muito claro, porque as casas de apostas dão uma vantagem de apenas um pontinho pro Jacksonville Jaguars, mas o over-under é alto, na casa dos 49 pontos. Então a gente deve ver muito agito nessa partida, o que significa muitos nomes interessantes em termos de fantasy. A começar por os jogadores de Tampa Bay, o Ronald Jones, deve ver muito volume, Chris Godwin e Mike Evans são escalações obrigatórias nessa partida. Pelo Jacksonville, muitas boas opções para o jogo aéreo, já que Tampa Bay cede lá para perto das suas 300 jardas de passe por jogo,
Então, além do Leonard Fournette, que é um alvo natural, além de ser o principal carregador do time, os recebedores do Nick Foles, que são o DJ Chark, o Dede Westbrook e o Chris Conley. É isso aí, Monta. É isso aí, cara. O Tampa tava vendo aqui, é o time que mais cede ponto para wide receiver, o segundo que mais cede para quarterback, segundo que mais cede para tight end, o que mais cede para kicker e o quinto que mais cede para defesa, em ligas standard, né? Só o running back é o problema, é o segundo que menos cede para running back. Então, assim, o Fournette é aquele cara, é difícil botar ele no banco pelo volume dele, produção e tudo mais. Mas é um cara que entra com risco, né? Mas, no geral, todas as outras peças de Jacksonville ganham aquele boost, né, no seu valor. Desde o Nick Foles, aquele cara que pode ser um cara viável, os recebedores em geral, né? Eu acho que o DJ Chark e o Dede Westbrook são os dois que merecem mais atenção, mas em ligas maiores você pode explorar outros caras também. Esse confronto, eu acho que é o confronto ideal para o Fantasy, né? A gente tem opções em ambos os lados da bola, tanto quem precisar colocar para jogo aí dos Jaguars quanto dos Buccaneers, como tu mencionaste antes, James Winston é uma boa pedida, mesmo a defesa do Jacksonville ser boa, ele tá dando números bons, com Mike Evans e Chris Godwin jogando fino da bola, não tenho o que falar. Pelo lado dos Jaguars, o DJ Chark, como é que é a musiquinha aí? Ele vem tendo uma temporada excepcional, né? Atualmente é o quarto em standard, então não tem como não escalar um cara desses, ainda mais contra uma defesa de Tampa Bay que vem tendo problemas. O Fournette não é um matchup favorável, mas entra naquela escala de jogadores que tu não tem como não escalar, né? Tu não vai deixar no banco um jogador como ele, mesmo jogando contra uma defesa complicada, porque ele pode, daqui a pouco, numa linha de gol, achar 2 touchdowns aí e acabar dando uma pontuação boa. Então é um jogo bem interessante para Fantasy, deve ter uma pontuação bem boa. Eu acho que vai dar uma pontuação alta aí. Tem vários nomes aí pra gente explorar, tanto dos Jaguars quanto dos Buccaneers. É isso aí. Para quem está procurando tight end, se o Nick Foles procurá-lo, o Nick O'Leary é uma dessas opções muito interessantes de stream, já que o Jacksonville não vem contando com tight ends saudáveis e o nome que sobrou foi o dele. É o Nick O'Leary para você buscar. E pelo lado do Tampa Bay Buccaneers é também uma boa opção para tight ends nessa rodada, mas a gente não sabe se os alvos irão para o Cameron Brate ou para o Jay Howard, né? Na semana retrasada, o Cameron Brate recebeu 14 alvos, essa semana ele sumiu e o O.J. Howard foi o tight end que mais viu alvos do Jameis Winston. Então a gente tem que ficar de olho para ver se a gente pode arriscar em um ou em outro, mas é o tight end do Jacksonville Jaguars mesmo que tem as melhores opções, é o Nick O'Leary. Uma dica aqui, eu acho que para todo mundo se ainda tá esperando que o O.J. Howard vai jogar alguma coisa, manda ele para waivers, porque alguém vai cair nessa e vai escalar ele, porque tá bem complicado esse ano aí, ele tá mais atrapalhando do que ajudando, então não atrapalha em outro time, não teu. Isso aí. Prefiro agora não contar com ele. Agora a gente segue para mais um confronto de divisão nessa semana, onde os Colts vão receber lá em Indianápolis o seu rival, o Tennessee Titans, no confronto da AFC South. O Indianapolis Colts é favorito por apenas 2,5 pontos, mais um daqueles empates técnicos, e o over-under é razoável na casa dos 43,5 pontos. Eu acho que pelo lado do Colts, eu acho que vale destacar a ascensão do Jonathan Williams no último jogo, né? Fez um partidaço. O Titans é o time ali do meio da tabela, para pontos, para running backs. Não acho que o Frank Reich já confirmou, né, que o Marlon Mack não volta, então mais uma semana de Jonathan Williams. Eu acho que se o coach estivesse pensando em apressar a volta do Mack, eles meio que desistiram, né? O Jonathan Williams teve uma produção bem interessante mesmo, bem impressionante. No caso do jogo aéreo do Colts, eu não tenho sentido muita firmeza nas últimas semanas. O T.Y. Hilton, né, o cara que chama mais atenção, mas com todas as lesões ali, o Brissett não é aquele cara que consegue criar wide receivers ali nas suas costas, né? O T.Y. Hilton não voltou bem na semana passada, então não é aquele cara que tá passando muita confiança. Embora o Texans seja um time que ceda bastante ponto ao wide receiver, né? Então o dilema fica aí. Você tem um confronto que no papel é interessante, mas ao mesmo tempo você não tem jogadores vindo num momento tão bom. É uma partida em que a posição de tight end dos Colts pode sobressair em relação aos wide receivers. Uma observação importante também é que o Eric Ebron, o tight end titular
titular até então do Colts, foi para injury reserve, né, com uma lesão no tornozelo, o que abre um espaço muito grande para que o Jack Doyle apareça em muitos snaps do time, não só bloqueando corridas, mas sendo um alvo do Jacoby Brissett. E nessa partida ele é uma opção interessante, enfrentando o Tennessee Titans, que por ser uma defesa boa, acaba abrindo mais espaço para a pontuação da posição de tight end. Fiquem de olho então no Jack Doyle, se ele estiver livre nas suas ligas, ele é uma boa opção de stream. Além dele, outra boa escolha, que já falamos do Jonathan Williams, é também do A.J. Brown, o principal alvo do Ryan Tannehill, pode fazer também uma boa pontuação contra o Indianapolis Colts. E uma escolha que eu não faria nem em ligas grandes, nem em ligas pequenas, nem em ligas profundas, é do running back Dion Lewis, porque o Derrick Henry vem sendo muito consistente, vem tomando bastante do volume, e o Dion Lewis, que é um running back de passe, não vem sendo uma opção tão interessante, não vem fazendo um bom ano em 2019. Concorda, Gui? Eu concordo. É um nome que começou muito bem, né? Logo que chegou nos Titans, a gente esperava uma coisa melhor dele. E o Derrick Henry, desde que ele começou a jogar bem na temporada passada, que a comissão técnica viu como que era o caminho das pedras para ele, ele tem se sobressaído nesse corpo de running backs dos Titans e tem jogado bem. É um nome que até a temporada passada era bem inconsistente, ele tinha altos e baixos, e nessa temporada ele está sendo bem regular, inclusive, tendo apenas 2 jogos abaixo dos 10 pontos, então mesmo naqueles jogos que ele não foi tão bem, ele fez um número bom. Eu destaco nessa partida, assim, não é uma partida muito boa para o Fantasy. Eu acho que vai ser um confronto bem disputado, as duas defesas vão tentar segurar ao máximo o ataque adversário. Eu indico o Brissett e o próprio Tannehill, principalmente o Tannehill como streamings nessa semana, os dois quarterbacks. O Brissett por um piso alto até, ele não tem comprometido tanto nos jogos. O Tannehill por ter jogado muito bem. E um nome aqui para quem precisa vencer nessa 13ª rodada de qualquer jeito e tem que fazer uma aposta, eu tô contigo nessa do A.J. Brown. Ele tem chance de fazer uma pontuação muito boa e pode ser um jogador aí que vai te fazer classificar para os playoffs nessa última rodada. A questão do Jack Doyle, eu acho que é natural, ele tem um volume maior agora, e os Colts jogam bastante com tight ends. O head coach, ele vem dessa escola de utilizar tight ends desde quando ele era coordenador ofensivo dos Eagles, então o Jack Doyle deve ter o seu volume aumentado agora com o Eric Ebron fora. E o T.Y. Hilton é um nome complicado, né? As lesões não têm ajudado e é um nome bem difícil para essa partida aí, mas é um daqueles jogadores também que tu vai pesar se tu vai escalar ou não, e na dúvida vai acabar indo pela segurança e escalando ele, mas se puder evitar é uma boa pedida. Para finalizar, um nome interessante, analisando os pontos cedidos, é do kicker do Tennessee Titans, o Ryan Succop. O time do Indianapolis Colts é dos que mais cede pontos para a posição de kicker, então se você faz stream, fica de olho aí no camisa 4 do Tennessee Titans. Agora a gente vai para a terra dos gatinhos indefesos de Cincinnati. Os Bengals vão receber o New York Jets, que é favorito por apenas 3,5 pontos. Coisa interessante. Eu vejo o Jets como bem superior ao Cincinnati Bengals, ainda mais depois do jogaço que fez contra o Oakland Raiders, né? 34-3, se não me falha a memória, exatamente 34-3. Pois é. E o favoritismo não é tão grande assim para cima do Cincinnati Bengals. Seria feito o Andy Dalton? Seria outra coisa? Não faço a menor ideia. Só sei que são só 3,5 pontos. E o over-under é razoável na casa dos 40,5 pontos. Os principais nomes consistentes dos dois times são dos running backs, do Joe Mixon, que vem fazendo uma ascensão nessa segunda metade da temporada, e o Le'Veon Bell, que vem sendo um dos principais nomes em termos de volume. O volume vem fazendo com que ele seja, no mínimo, um flex saudável na sua liga de até 12 a 14 times e um running back 2 até 1 nas suas ligas de 14 ou mais times. No plano de jogo, a gente analisa que, nas estatísticas, o New York Jets é um time muito difícil para running backs. Então, por mais que o Joe Mixon seja um nome consistente, ele não deve ter uma partida tão boa assim, enfrentando o New York Jets. Como a gente viu, por exemplo, o Josh Jacobs não fazer uma partida muito boa, apesar do ano consistente que ele vem fazendo. Pela previsão, a gente deve imaginar que o Joe Mixon passe pelas mesmas dificuldades. No entanto, o Jets cede uma quantidade razoável de jardas e first down de passe. Pode ser interessante para o Andy Dalton, que está voltando essa semana. Então, para quem segurou ele nas suas dynasties, como eu, por exemplo, vai colocar ele de titular se não tiver uma opção melhor.
É uma opção interessante. Mas o Cincinnati Bengals segue de mais jardas e first down de passe ainda, o que é bom para quem tem Sam Darnold e pegou ele lá na metade da temporada investindo nessas últimas semanas, tanto o Sam Darnold quanto seus recebedores. Mais importante ainda são as 166 jardas corridas que o Cincinnati Bengals cede por partida, o que é interessante para a gente escalar o Le'Veon Bell sem maiores dúvidas. Alguns nomes interessantes em termos de pontos cedidos, além desses, são dos wide receivers do Cincinnati Bengals, o Tyler Boyd, o Alden Tate, se estiver saudável, o Alex Erickson, o kicker Sam Ficken e ambas as defesas, tanto Cincinnati contra o ataque dos Jets, quanto dos Jets contra o ataque de Cincinnati. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o risco do AJ Green agora pode complicar mais do que ajudar a situação. Porque se ele volta agora, a gente ainda não está confiante para escalar ele, mas também o valor do Boyd já não está tão alto, o valor do Tate já meio que some. Aí é aquele efeitos colaterais, né? Mas assim, por outro lado também, para quem tem o AJ Green, é bom ele voltar o quanto antes, porque na última semana é um confronto contra o Dolphins, na 16, né? Então ele pode voltar para ser decisivo lá na final, né? Enfim, dilemas com esse time do Bengals e com esse corpo de recebedores, não só para esse jogo, mas para o resto da temporada também. Faz alguma observação, Gui? Eu acho que para esse jogo aí, os únicos nomes confiáveis são Sam Darnold e Le'Veon Bell. De resto, o Joe Mixon vai ter uma parada complicada com as defesas do Jets. Como o Murta falou, né, a questão do último jogo contra os Dolphins está pesando aí. Quem apostou no AJ Green, que acabou caindo no draft, pensando que ele poderia voltar entre a 4ª e a 8ª rodada, se deu mal, falando no geral, né? Só que ele pode dar um retorno aí no jogo decisivo na final. Então, se ele estiver sobrando nos waivers aí, tu tiver um espacinho disponível, guarda ele. Vai que ele te dá o título lá. Vai valer a pena. Quanto a Tyler Boyd, Alden Tate, Alex Erickson, é uma incógnita. Tem jogos que são direcionados para cada um. Eu apostaria mais no Tate se ele estiver saudável, porque ele tem mostrado um bom futebol. É um nome novo, né, nesse time dos Bengals aí, e ele tem dado números interessantes até para quem tá precisando aí de pelo menos uns 7 pontos, aí 8 pontos, de repente ele consiga fazer nessa partida. E agora a gente segue para Carolina, onde os Panthers vão receber o combalido Washington Redskins. O Carolina Panthers é favorito por 10 pontos, mais de uma posse de bola, favoritíssimo. E o over-under gira na casa dos 40 pontos, um valor razoável. E aí a gente imagina um passeio corrido do Carolina Panthers para cima do Washington Redskins. Não é uma defesa tão ruim assim contra o passe, mas cede muitas jardas contra o jogo corrido, né? 137,6 por jogo e 7 first downs e meio por partida. É muita coisa. Isso diante de um Christian McCaffrey é mais do que a escalação obrigatória, né? Promessa de um show, de um cara que vem sendo consistente nesse ano 2019. Não temos ressalvas para fazer com relação a ele. Fora o Christian McCaffrey, o DJ Moore é um outro nome consistente nessa temporada e que vale a pena a escalação também. Outros nomes que são interessantes em termos de pontos cedidos são do Adrian Peterson ou do Darius Guice. A gente vai ver quem vai ser o principal líder de carregadas, de volume, porque eles vêm dividindo carregadas desde que o Guice saiu da injury reserve. A gente já falou do Christian McCaffrey. Em termos de pontos cedidos, Washington é um bom confronto. E a defesa de Carolina Panthers contra o ataque do Washington, que vem sendo muito inconstante esse 2019, já trocou de QB e o Dwayne Haskins não tem feito nada que preste, não é, Gui? Exatamente, McCaffrey Futebol Clube aí nos Panthers, né? Eu acho que não, né? Ele é o melhor jogador do Fantasy nesse ano. Quem apostou ele lá no início não se arrependeu. Acredito que seja mais uma pontuação enorme dele. De restante, o Kyle Allen, eu não acho que é uma boa pedida, até porque a secundária dos Redskins não é ruim, não teve jogos bons, mas não é ruim, então pode ter uma dificuldade. O DJ Moore tem sido consistente, eu acho que é escalável tranquilamente. O Curtis Samuel também pode ser que tenha chances nessa partida, mas é McCaffrey Futebol Clube pelo lado dos Panthers. Do lado dos Redskins, Dwayne Haskins, ele venceu o jogo pros Redskins, tudo bem. Agora ele não teve números bons assim no Fantasy, né? Ele foi bem abaixo, bem ruim. E o nome que eu diria aí é o do Terry McLaurin, né? O calouro, ele tem feito uma temporada boa. Ele começou muito
muito bem, começou explodindo ali, até a lesão que ele teve, ficou fora de uma partida. Depois ele não foi tão bem, mas é um nome que dá pra apostar em ligas mais profundas. E do lado corrido, quem for o titular, eu acredito que seja o Guys, deve ter números acima dos 10 pontos aí contra os Panthers, que tem sido a terceira pior defesa, cedendo pontos no Fantasy para running backs. Então, tem vários nomes aí interessantes. Tirando o McCaffrey, nenhum é garantido, mas tem nomes aí que podem ir bem nessa 13ª rodada. E falando da consistência do DJ Moore, a única coisa para acrescentar é que desde a semana 5 ele tem tido pelo menos 8 targets por jogo. E nas últimas 5 semanas ele teve 9, 10, 11, 15, 9 targets por jogo, respectivamente, né? Passando de 95 jardas nas últimas 4. Então é um cara assim que realmente não tá dando para deixar ele no banco em hipótese alguma. Tem que respeitar os alvos do garoto. Por falar em alvos, uma escolha que não dá para fazer no time do Washington Redskins nesse ano como um todo é do running back Chris Thompson, né? Ele passou um tempo machucado, agora ele está disponível, mas não vem sendo mais tão bem utilizado como um alvo no backfield como vinha sendo nos últimos anos. Então é uma escolha para se descartar de qualquer jeito nessa partida pelo lado do Washington Redskins. Agora a gente vai para mais um confronto de divisão, agora na NFC South, onde o Los Angeles Rams vai para Arizona pegar os Cardinals, do nosso querido Kyler Murray, quarterback calouro, que vem fazendo um ano interessante, se não de forma consistente, vem produzindo alguns bons resultados em algumas semanas para quem vai fazendo aquele stream de quarterbacks, e ele está disponível em algumas ligas também. O único nome consistente de fato nesses dois times é do Todd Gurley, muito por conta de TDs que ele vem anotando e fazendo pontuações mínimas que garantem ele como um flex viável para os seus times, né? É um jogo em que muitos nomes podem se dar bem, já que o Arizona Cardinals cede muitas jardas e first downs de passe. O Los Angeles Rams também cede razoavelmente uma quantidade interessante de first downs de passe. Ou seja, é um jogo que pode ser interessante tanto para Kyler Murray e seus recebedores como para Jared Goff e os seus alvos também. Para o running backs a situação já é diferente, principalmente para o backfield do Arizona Cardinals. Então quem tem Kenyan Drake, quem tem David Johnson, tem que escalar com cuidado ou buscar opções melhores, já que o Los Angeles Rams na média cede menos de 90 jardas corridas por jogo. Algo que tende a mudar, porque a gente está fazendo a gravação durante o Monday Night e a gente está vendo o Baltimore Ravens fazer bonito para cima do Los Angeles Rams. Eu tô aqui, pelo amor de Deus, Ingram, menos de 25 pontos, Ingram, menos de 25. Pega leve, Ingram. Eu tô nesse momento, é tudo que eu tô pensando enquanto a gente grava aqui. Pois é. A gente grava, mas a gente assiste também. E segue o baba. O Arizona Cardinals está lá em cima, junto com o Tampa Bay Buccaneers, como um dos times que mais cede boas estatísticas, né, para o jogo aéreo adversário. Então, entre as melhores escolhas estão os recebedores do Los Angeles Rams, sem dúvida. E, claro, o QB Jared Goff vai fazer uma boa partida. E o Gerald Everett, o tight end do Los Angeles Rams, deve reaparecer nessa temporada. Ele vem fazendo uma temporada inconstante, teve bons jogos aqui e ali, mas o Arizona Cardinals é esse bom confronto para ele fazer a sua redenção em 2019. Entre outras escolhas, o Cooper Kupp, o Christian Kirk, o principal recebedor do Arizona Cardinals atualmente, o Mike Williams, o tight end do Arizona, o Kenyan Drake, tem um teto reduzido, como a gente já falou, além dos outros wide receivers do Rams, que são o Robert Woods e o Brandon Cooks. Piores escolhas são aqueles nomes secundários e terciários no chart dos respectivos times. Aí tem o Randy Isabella, tem o Tyler Higbee, o Josh Reynolds e o Darrell Henderson, que é o segundo running back do Los Angeles Rams. Concorda, amor? Concordo, sim, concordo. O que eu acho que é perigoso aí, nessa análise do jogo aéreo do Rams, é justamente a sequência abaixo que eles vêm tendo, né? Na última semana não tiveram nada bem. Essa semana aqui o jogo ainda não chegou no halftime, né? Estamos no segundo quarto aqui, mas mais um jogo que começou bem duro, né? Para o jogo aéreo, para o Jared Goff, para o jogo aéreo do Rams. Então, assim, é um ponto de interrogação. Apesar do confronto ser ótimo, é difícil você deixar esses nomes no banco, não, o Cooper Kupp da vida, o Brandon Cooks e tudo mais, mas é aquele negócio que a gente fica preocupado, né, com os rumos desse ataque aí nessa reta final.
Agora eu vou chamar o Gui para falar do Kansas City Chiefs, que vai receber o seu rival de AFC West, o Oakland Raiders, no over-under mais alto dessa rodada, 51,5 pontos, mas o Kansas City Chiefs é o favoritaço, segundo Las Vegas, por 9,5 pontos. Quais são os nomes que você destaca, Gui? Kansas City Chiefs, com certeza, né? Esse jogo aí, ainda mais vindo de um bye aí, depois de vencer os Chargers lá no México. O último jogo dos Raiders foi bem complicado, né? A gente viu um time que tinha tudo para vencer, não consegui pontuar, não consegui desenvolver o jogo. Eu fiquei bem preocupado com os Raiders. Eu achei que eles estavam numa crescente boa, ia ter um belíssimo jogo nessa 13ª rodada, mas agora tô bem preocupado com esse jogo. Eu acho que o Josh Jacobs deve fazer um jogo bom pelos Raiders. O Derek Carr deve ter números interessantes, o próprio Tyrell Williams. O Darren Waller não tem como não escalar. Ele tem feito uma temporada excepcional, mas assim, com o pé atrás de todos esses jogadores aí, menos do Josh Jacobs. Eu acho que é o único garantido desses caras aí. Do lado dos Chiefs, fica aquela dúvida no backfield, né? Será que o Damian Williams vai se recuperar da lesão que ele sofreu no último jogo? Se ele tiver inteiro, eu acho que é um nome interessante aí para botar em campo. Tirando isso, o Tyreek Hill também teve uma lesão. Ele ficou fora, ele jogou poucos snaps e ficou fora do jogo. A princípio não é nada demais, mas se ele não jogar, eu não vejo um nome interessante para escalar. O Sammy Watkins, o DeMarcus Robinson e o Michael Hardman, eles têm dividido jogos. Tem jogos que um se destaca e o outro não. Tá bem complicado esse ano. Tirando o Travis Kelce, que é praticamente uma garantia aí nesses recebedores. Fora o Tyreek Hill, eu não apostaria em muitos nomes, e eu acho que vai ser um jogo bem duro na divisão, até porque com a vitória dos Raiders aqui, colocam eles empatados com os Chiefs, né? Então, pra ver o tamanho dessa encrenca aí. Se eles tivessem vencido no último jogo, seria melhor ainda, mas como não venceram, eles precisam da vitória para tentar alguma coisa nessa temporada. Os Chiefs, eles cedem 143 jardas corridas por jogo, e isso é um prato cheio pro Josh Jacobs. Não tem como não escalar esse running back nessa rodada, já que ele praticamente não enfrenta a competição do backfield. Os outros running backs do Oakland Raiders são o Jalen Richard, que contribui mais no jogo aéreo do que corrido, e o DeAndre Washington, que aparece raramente do jogo, tem poucos snaps por partida, e o Josh Jacobs, como a gente já falou, vem fazendo um ano espetacular. Pelo outro lado, o Oakland Raiders cede cerca de 266 jardas de passe por jogo e 2,4 TDs de passe por jogo, o que é um prato cheio para um ataque aéreo potente com Patrick Mahomes e companhia, como a gente já falou. Por isso que, entre outras coisas, o over-under é tão alto, cerca de 50 pontos. A gente deve ver um jogo bem interessante para quem estiver assistindo na televisão. Vai ter muita coisa boa para ver. E o Sammy Watkins, ele se vendeu na semana 1 para os jogadores de fantasy e depois não rendeu mais nada. Claro que se lesionou também, mas na ausência do Tyreek Hill, ele fez apenas aquele bom jogo na primeira semana e aí não rendeu mais nada. Não é uma escolha interessante quando se tem dois recebedores do calibre do Tyreek Hill e do Travis Kelce. Seguindo para frente, o outro confronto de divisão, na mesma divisão, o AFC West, é do Los Angeles Chargers, que vai até o Colorado enfrentar o seu rival Denver Broncos. Um over-under baixinho, 38,5 pontos, deve ser um jogo duro, um jogo de defesas, com o Los Angeles Chargers sendo apontado como leve favorito por 2,5 pontos. É uma partida que pode ir para qualquer um dos lados, mas eu acho que Vegas está certo. Eu acho que o Chargers tem tudo para ganhar, com alguma emoção pelo visto, né? São duas defesas que contêm razoavelmente tanto os aspectos de jogo aéreo quanto de jogo corrido. Então é um daqueles jogos que eu faço aquela previsão de que os tight ends podem aparecer. Então quem tem o Noah Fant, quem tem o Hunter Henry, pode ver um volume acima do normal para esses dois jogadores. Mas para quem tiver os running backs do Denver Broncos, sobretudo o Philip Lindsay, pode ver alguma vantagem, além do kicker Michael Badgley do Los Angeles Chargers, na medida em que o
Denver Broncos é um dos que mais saiu de pontos para a posição de kicker. Falando do lado do Denver, eu concordo que o confronto é bom para os running backs, mas para isso você depende também do Denver ser um time brigando pelo jogo, né? Não estando muito atrás no placar. Sim. Então acho que por mais que tenha esse potencial, tem esse risco também. Se for arriscar em algum deles é o Lindsay, mas eu ainda fico com o pé atrás. Courtland Sutton ainda é o nome que eu mais gosto dos Broncos nesse jogo, mesmo sendo um confronto muito ruim para o wide receiver. Então, assim, um outro nome forte com um confronto ruim. O Sutton na semana passada ficou ofuscado pelo Tre'Davious White, não arrumou nada, mas assim, eu acho que ainda é um cara com potencial para entregar mais. E do lado do Chargers, eu acho que a linha é mais ou menos a mesma. As forças dessas duas defesas no Fantasy são parecidas. São em parar o jogo aéreo e são mais fracas contra running backs. Então, assim, eu acho que o Melvin Gordon, o Austin Eckler, né, são pedidas quase que obrigatórias essa semana. Eu acho que, independente de qualquer coisa, aqui é uma rodada que a gente pode escalar tanto o Philip Lindsay como o Royce Freeman, né? Chargers tem tido bastante dificuldade com conter o jogo terrestre. E mesmo o Royce Freeman não tendo tantas carregadas em comparação ao Philip Lindsay, ele pode ser aquele cara que dentro da red zone pode ter alguns números bons e poder de repente aí ter o seu terceiro touchdown na temporada diante desses Chargers. É um jogo que não inspira tanta pontuação, né? Até por como os dois times vêm jogando. Se esperava muito dos Chargers, eu acho que é uma das maiores decepções da temporada. Os Chargers esperava muito mais deles e era pra estar brigando pelo título da divisão junto com os Chiefs, e a gente vê os Raiders, né, lá brigando. Então, do lado dos Chargers, eu acho que Kyle Allen, a gente não comentou sobre ele, mas é um jogador, desculpa, que tem seus números bons semana após semana. Teve algumas semanas não tão boas, mas é um nome confiável no ataque ali. O Philip Rivers gosta de passar a bola para ele. Nas últimas 2 semanas foram diante de Oakland, fora de casa, foram 11 alvos para 8 recepções, e contra os Chiefs foram 12 alvos e 8 recepções também. Então, principalmente o PPR, ele é um cara que tu não pode deixar no banco em hipótese nenhuma, independente do adversário. A pergunta que eu me faço é se o safety Derwin James, um dos melhores defensive backs da liga desde que entrou, vai estar disponível para essa semana 13, porque ele já voltou a treinar, saiu da injury reserve depois da lesão no pé que ele teve, e já foi visto saltando, agarrando bola, correndo. Ele pode ser um diferencial muito interessante para essa secundária do Chargers, né, amor? Não, sem dúvida, sem dúvida. E é uma secundária que é o que a gente falou, já tá forte, né? Já tá cedendo poucos pontos tanto para wide receivers, para quarterbacks. Então, assim, é um fator a mais. E é um fator, inclusive, que pode ajudar no jogo corrido também, né? Pelo estilo de jogo do Derwin James, eu acho que o impacto dele vai além da secundária também. É um cara que realmente cairia muito bem retornando para essa defesa. Infelizmente, ele pega um time que já dificilmente vai conseguir ir para os playoffs, né? Então, ele deve voltar para pegar ritmo, para começar a se preparar para o ano que vem, porque esse ano aqui para os Chargers, eu acho que não só um milagre para fazer eles classificarem aí para um wild card. É verdade. Agora a gente vai para o Sunday Night Football em Houston, onde os Texans recebem o temido New England Patriots e sua defesa maravilhosa. O Patriots é favorito por apenas 3 pontos, acredite ou não, e o over-under gira na casa dos 44 pontos e meio. Quando a gente olha para as estatísticas, a gente fica assustado com o quanto essa defesa do Patriots vem sendo assombrosa nessa temporada. Eles estão cedendo em média 158 jardas de passe por jogo, 0.4 TDs de passe por jogo, 8.1 first down de passe por jogo e quase 2 interceptações por partida. Estão fazendo praticamente todos os times verem fantasma. Só o Lamar Jackson é que foi a assombração dessa defesa. De resto, eles estão tocando o terror. E o Patriots vai enfrentar o Houston Texans, que é o contrário deles na defesa do jogo aéreo. Vem cedendo quase 260 jardas, 2 TDs de passe por jogo e 13,5 first downs de passe por jogo, além de praticamente não interceptar a bola. Se o ataque aéreo dos Patriots vem tendo dificuldades em 2019,
eles estão diante de um prato cheio, né? Enquanto que a defesa terrestre do Patriots também é muito boa, não vem acompanhando o mesmo ritmo da defesa contra o passe, mas ainda assim é um desafio muito complicado para Carlos Hyde, para Duke Johnson tentarem fazer alguma coisa. Logo, esse favoritismo de 3 pontos de New England, segundo Las Vegas, para mim está muito baixinho, porque se o Tom Brady tiver os seus recebedores saudáveis, que é o maior desafio no momento, eles podem fazer uma vantagem muito maior do que isso. O que é que você acha, Gui? É um jogo que dificilmente tu vai querer ter alguém no lado texano da bola aí pra escalar, né? A defesa dos Patriots tem cedido, é a melhor contra quarterbacks, é a melhor contra running back e é a melhor contra wide receivers. Então, assim, o confronto é muito complicado. A gente entra aqui no mérito de jogador de potencial. Eu acho que Deshaun Watson não pode colocar no banco em hipótese alguma, mesmo com um matchup desses. Eu colocaria ele na frente do Brady, mesmo o Brady tendo a chance de fazer uma boa pontuação, porque a defesa dos Texans não vem cedendo bastante ponto contra a posição. Agora, outro nome que tu não pode deixar no banco é o DeAndre Hopkins. Ele vai ser acionado muitas vezes pelo Deshaun Watson nesse jogo. Só que tem um outro lado que é o Stephon Gilmore, né? Pra mim é o jogador defensivo do ano. Sem contestação, ele vem assombrando todos os recebedores do número 1 dos outros times, mas ele vai enfrentar um cara que, se não é o melhor, é um do top 3 aí na posição. Eu acho que vai ser um confronto bem interessante. Do lado dos Patriots agora, voltando para os Texans um pouco, eu não vejo, mesmo os Patriots tendo alguma dificuldade em alguns jogos contra running back, eu acho que é complicado escalar Carlos Hyde e Duke Johnson nesse jogo. Já do outro lado da bola, os Patriots têm aquela questão, a gente nunca sabe quem que é que o Bill Belichick vai escolher para ser o running back da vez. Então, o Sonny Michel é o melhor nome aqui, mas eu não duvido que James White possa ter um volume bom diante dos Texans. E a questão do wide receiver também está um pouco complicada, mas tirando o Julian Edelman, que também tem um piso alto, jogo após jogo, um nome interessante que eu tenho observado é o Jacoby Myers, né, que pouco se falava, a gente ouvia um pouco em Dynasty, ligas bem profundas de Dynasty, e ele tem feito alguns jogos assim, até interessantes. O último jogo dele, inclusive, foi o melhor jogo da temporada, né? Ele participou de 77% dos snaps e teve 9 alvos na sua direção, agarrou apenas 4, mas se ele tivesse agarrado mais pontos aí, ele tinha feito uma pontuação boa, e pode ser um nome que em ligas mais profundas aí seja uma opção interessante no flex aí, pra quem quiser uma aposta mais profunda numa liga. É isso aí. Você vai destacar algum outro nome, Mota? Não, acho que é isso, cara. Eu acho que do lado do Texans os jogadores estão podados pelo confronto, né? Inclusive os jogadores estão produzindo bem. Do lado do Patriots, por mais que o confronto seja bom, essa questão dos alvos serem tão diluídos, né? Então a gente nunca sabe para que lado que o vento vai soprar. Então realmente um jogo que eu tô mais interessado em assistir esse jogo mesmo e ver o que vai rolar ali do que criando expectativa pro Fantasy em cima dele. Com certeza. Esse jogo aí, a maioria dos confrontos vão estar decididos ou aguardando o Monday Night, que vai ser o confronto do Seattle Seahawks recebendo o Minnesota Vikings. Esses dois times têm bons nomes de fantasy para a gente escalar, passando principalmente por Dalvin Cook, running back do Minnesota Vikings, e do Chris Carson, pelo lado do Seattle Seahawks, mas que no caso do Chris Carson ele vai ter alguma dificuldade, já que a defesa do Minnesota Vikings é uma das melhores contra o jogo corrido. O over-under é elevado, cerca de 49 pontos, e o Seattle jogando em casa é o favorito por 3 pontinhos. Que destaques você faz desse jogo, Morton? Eu acho que a secundária do Seahawks está sendo bem problemática nas últimas semanas, né? Acho que é um ponto para ser explorado, especialmente o Thielen retornando, o Stephon Diggs bem. Eu acho que é um jogo que promete para esses recebedores, né? O Dalvin Cook não é uma dúvida para ninguém, né? Eu acho que é aquele tá no campo dos incontestáveis ali. O Kirk Cousins também, ótimo confronto, dá para ir fundo. Acho que no geral é um jogo interessante. Eu gosto da média de pontos. Acho que principalmente para os jogadores do Vikings.
Vikings. Eu acho que os jogadores do Seahawks, o Russell Wilson tem na mão um talento para conseguir produzir para o pessoal ao redor dele, mesmo contra uma defesa difícil. Mas é uma defesa que tem cedido bastante ponto para o wide receiver também. Então, eu acho que é uma defesa dura no papel, um jogo que não dá para você dar como garantido. Para os running backs do Seahawks, como destacado, é mais complicado. Mas, assim, os wide receivers do Seahawks, se tiver que apostar no Metcalf, se tiver que apostar no Lockett, vai que vai, meu amigo. E no pouco que eu tenho visto, a secundária do Minnesota Vikings, apesar de ter bons nomes, né, como o Xavier Rhodes, como o Trey Waynes, ela vem sendo um pouquinho preguiçosa para marcar os wide receivers adversários, o que é bom para o Tyler Lockett, se ele estiver saudável, e os demais recebedores, né, passando pelo J.K. Metcalf, pelo Jacob Hollister, apesar de que a defesa do Minnesota Vikings é uma das melhores para conter os tight ends. Então o Jacob Hollister essa semana não é uma opção tão interessante assim entre os recebedores, mas os wide receivers são interessantes. Se o Adam Thielen retornar, ele também é um nome interessante por conta de volume, mas a gente vai ter que observar se ele melhora dessa lesão de hamstring que ele sofreu algumas semanas atrás. Na ausência dele, o Olabisi Johnson ainda mantém alguma consistência. O que é que você acha, Gui? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com a questão do backfield do Seattle. Esse último jogo, a gente teve uma questão interessante, que o Chris Carson vinha tendo grande volume. Ele teve 54% dos snaps, mas ele fez uma pontuação muito baixa diante de Philadelphia. Enquanto que, por outro lado, o Rashad Penny, que não vinha tendo números bons, inclusive antes da semana de bye, negativou em algumas ligas, ele teve um jogo excepcional diante dos Eagles. E pelo que o técnico, o Pete Carroll, veio falar depois da partida, deu a entender que ambos vão ter esses snaps divididos nos jogos em sequência agora. E aí fica a pergunta de quem que é o cara que vai ter um volume melhor, que vai aproveitar melhor as oportunidades. Se é um Chris Carson que teve 2 fumbles praticamente seguidos no último jogo, né? Um ele recuperou e o outro foi uma bobeada do Russell Wilson com ele ali que acabou perdendo a bola. Ou se o Rashad Penny vai acabar aproveitando a oportunidade e se dando melhor nesse final de temporada. Eu apostaria ainda no Chris Carson, sendo que os Vikings têm uma das piores defesas contra o jogo corrido, se eu não estou enganado. Quarta pior contra... Mentira. É a quarta melhor contra o jogo corrido. Então é complicado. Não é wide receiver mesmo. Eu tava... Então, contra o wide receiver, eu vejo que o Tyler Lockett não tem como não escalar. E o DK Metcalf é uma aposta. Ele tem feito jogos bons, tem sofrido alguns drops que vem deixando a pontuação dele mais baixa do que deveria, mas é uma opção boa e acredito que vai ser um jogo de muitos pontos aí. O Stephon Diggs, mesmo com o Thielen voltando, deve fazer uma pontuação boa, e se o Thielen voltar, não tem como não escalar também, né? É uma arma ótima aí pro ataque do Kirk Cousins, que não vem pipocando mais, né? E se ele ainda tá disponível em algum lugar aí, eu não apostaria nele, porque a defesa de Seattle é boa. Agora, se não tiver outra opção, pode ir, não tem tanto problema. Sem dúvida. A grande dificuldade tá no pass rush, né? Porque a secundária do Seattle é que vem concedendo muitos pontos. Então, se o Kirk Cousins tiver recursos e a OL oferecer um mínimo de tempo de pocket, o Kirk Cousins pode fazer uma boa partida e alimentar os recebedores para que eles produzam muitos pontos. Tanto que na força da tabela, o Kyle Rudolph é um nome interessante, já que a defesa de Seattle cede muitos pontos para tight end, né, amor? É verdade. É um nome interessante, mas também que não empolga muito, né? Mas, assim como a maioria dos tight ends que estão sendo escalados por aí. É verdade. E com isso, galera, a gente fecha esse episódio especial em que a gente fez essas ponderações para as próximas semanas, que são muito importantes para a sua chegada nos playoffs e para as finais de Fantasy, além de lançar nossos apoios da semana 13. E eu quero agradecer imensamente ao Arthur Murta, ao Guilherme Jani, e eu quero que vocês deixem aí o abraço de vocês e falar dos seus respectivos trabalhos, começando pelo Arthur Murta, que é o @FantasiaNFL. Um abraço para você, Murta, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Tamo junto, Ruizão. Primeiro abraço para você, um abraço pro Guilherme aí, foi um prazer trocar essa ideia com vocês, falar um pouco aí dessa reta final da temporada, né? Sempre bom falar de futebol americano, sempre bom falar de NFL, sempre um prazer. Então, agradeço o convite, tamo junto. Confere lá, @AFantasiaNFL e @MurtaArthur. Murta sem H e Arthur com H. Tamo junto, galera. Eu quero agradecer também ao Guilherme Jani, do Fantasy Football BR. Tá no Twitter, tá no Instagram também. Sigam lá o Murta também, como ele falou. Guilherme, muito obrigado, meu velho. Um prazer recebê-lo. E eu quero ver você aqui mais vezes no nosso podcast. E manda seu abraço também.
Eu que agradeço a oportunidade aí, primeira vez participando de um podcast, então desculpa se eu tava um pouco nervoso em alguns momentos aí, provavelmente as próximas vezes vai ser um pouco mais tranquilo, se tiver a oportunidade. A gente tá aí disponível tentando ampliar o fantasy no Brasil, né, trabalhando nesse sentido. A gente trabalha há pouco tempo aí, mas já tá fazendo um trabalho interessante, principalmente focado no Instagram. A gente não trabalha muito no Twitter, mas no Instagram a gente tenta focar bastante ali o nosso trabalho, e quem quiser seguir lá é FantasyFootBR, @FantasyFootBR, e deixa um abraço aí pra ti, pro Arthur, e vamos seguir nessa batalha aí, fazendo o Fantasy crescer, o Fantasy NFL crescer muito mais no Brasil. É isso aí, meu velho. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Nós somos o BRF Futebol no Twitter e no Instagram. Temos também o nosso site brffutebol.com.br, e você vai acompanhar tanto esse conteúdo escrito com a nossa pauta, com as nossas observações, quanto com os nossos conteúdos tradicionais que a gente traz a semana inteira. Fiquem ligados lá, um abraço para vocês e até a próxima.